Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Vamos ao conteúdo. Calcedônia, parte 4. João escondia a si mesmo. Como é uma pedra que não está centrada em si mesmo, tem a capacidade de transmitir, como disse, ultrassom, que são aquelas ondas de som que o ouvido humano não as capta, e por isso se chama ultrassom, mas uma pedra ao ter estas características, de não estar centrada em si mesmo, pode transmitir o ultrassom, quer dizer, as coisas mais profundas podem ser transmitidas pela calcedônia que está representando João. João transmite o mais profundo, mas vejam que João está também representado como a águia. A águia é um daqueles 4 seres viventes. Um desses 4 seres viventes era a águia voando. E entre os seres viventes há serafins e há querubins. Os serafins têm 6 asas, e somente com 2 voam, mas com 4 se tapam, com 4 se ocultam. Essa é a característica que mais nos toca de Cristo em João. Eles se escondem, com 2 asas cobrem o rosto, com 2 asas cobrem os pés, ocupam mais asas escondendo-se que voando. Eles voam com 2 asas e se escondem com 4 asas. E João, representado pela calcedônia, que é uma pedra não centrada em si mesmo, é alguém que se escondia. Por isso é que nós não somos dignos de falar disto, porque nós, naturalmente falando, não nos escondemos. Quando escrevemos algo, o primeiro que fazemos é colocar nossa assinatura, fulano de tal. Em troca, João não. João era alguém que se escondia. Se vocês querem ver isso, vão comigo ao Evangelho de João, que é a característica mais preciosa, que é a que descansa sobre as 2 anteriores. Vamos a São João 1,40. Resulta que João, o Batista, teve vários discípulos, entre os principais discípulos de João Batista, que logo João Batista os deu a Cristo, porque ele disse que o que tem a esposa é o marido. Entre os discípulos mais próximos a João o Batista, um era o apóstolo João e o outro era o apóstolo André. João e André foram os primeiros discípulos de João Batista e logo foram discípulos de Jesus, porque João Batista disse: "Este é o Cordeiro de Deus. Quem tem a esposa é o marido." Então, quando eles viram João e viram Jesus que passava por lá, João lhes disse: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." André e João lhe seguiram. Mas o apóstolo João, ao escrever isto, diz que seguiram a Jesus. André e outro discípulo. Não o nomeia, mas era ele mesmo, era ele, mas ele não disse nada. Ele falou do André, pôs o nome André. André era um, ele mesmo era o outro. Diz João 1,35. No dia seguinte João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus, e logo identificou a um dos 2, a André, mas ele mesmo não se identificou, ele ficou oculto, ficou escondido. João recebeu revelações especiais. Passemos agora aos 13:23, aí está quando Jesus está anunciando a traição. Eles se recostavam em mesas não como esta. Às vezes quando lemos a palavra mesa e dizemos que João estava recostado frente ao peito de Jesus, então imaginamos neste tipo de mesa de hoje em dia. E imaginamos João assim como jogado em Jesus. Não era assim. As mesas eram baixas e em forma de ferradura. Quem servia entrava pela ferradura aberta e as pessoas se reclinavam. Como dizer, recostados. Reclinavam-se assim ao redor da ferradura. Então, se Jesus estava recostado aqui, quem estava à frente de Jesus recostado era João. Ou seja, quem está, como dizer, sobre seu peito, era João. Os outros estavam assim ao redor. Então, quando Jesus lhes disse que um deles ia o trair, todos começaram a perguntar: "Quem é?" "Sou eu." Mas Pedro fez gestos a João. "Pergunte quem é." Então João no privado disse: "Senhor, quem é?" Há coisas que o Senhor só revelou a João. Então o Senhor revelou a João: "A quem eu der o pão molhado, aquele é." E então agarrou o pão e o deu ao Judas Iscariotes, e disse: "O que vais fazer, faze-o depressa." Outros não souberam. Como ele tinha o dinheiro, teve que sair a comprar algo ou a dar uma oferta, ou alguma outra coisa, mas quem soube foi João, os outros não sabiam de nada. Significa que teve coisas que Deus só revelou a João, revelou quem era o traidor, possivelmente tenha revelado quem seria o anticristo, porque no Apocalipse soam os 7 trovões, e João ia escrever, e o Senhor disse: "Não escreva, cele, é algo criptocristalino." João sabe,
mas ninguém mais sabe. Só João sabe o que disseram os 7 trovões de Apocalipse. Quando ia escrever foi proibido, mas a ele lhe permitiu ouvir e entender, mas não pôde escrever, mas selá-lo, e o deixou selado, por isso é criptocristalino. Só João sabia certas coisas, só João sabia quem era o traidor nesse momento, só João sabia o que disseram esses 7 trovões, ninguém mais sabe, foi proibido escrever. Além disso, os outros apóstolos já tinham morrido quando João escreveu isto, só João sabia estas coisas. Bastante críptico, criptocristalino. João não procura ser o primeiro. Agora vamos aos 13:23. E um de seus discípulos, ao qual Jesus amava. Vem! Paulo também é um servo de Deus, Pedro também, mas Pedro diz. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo diz. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, honro meu ministério, mas João diz. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Se dão conta? Ele está falando de um dos discípulos, ele está escondido. Se dão conta dessa característica preciosa de alguém que sabe sair do centro? Irmãos, aqui primeiro Pedro teve revelação, verdade? E Pedro aparece em primeiro. João corria mais que Pedro, quando viram que as mulheres disseram que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Saíram correndo os dois, Pedro e João. E o que chegou primeiro foi João. Mas João deixou entrar primeiro Pedro. João ficou esperando e deixou o Pedro entrar e Pedro entrou. Quando Pedro entrou então detrás entrou João, e diz. E viu, e creu, inclusive sem ver o Cristo ressuscitado ele já acreditou, embora ele tenha chegado primeiro. Notem a característica de João. Na vez passada nos detivemos na Safira e víamos que é mais difícil ser segundo que ser quinto, que ser oitavo, que ser 27, mas Tiago se manteve em segundo, quer dizer, necessita-se muita maturidade para ficar por segundo, porque o diabo sempre quer ser Deus, o segundo quer ser primeiro, somente uma pessoa muito amadurecida se mantém como segunda, o segundo, Tiago. Qual é a tribo que Tiago julga? Dan, julgamento, do que nos fala Safira? Do julgamento de si mesmo, mas sobre a Safira está a terceira pedra que é a Calcedônia. Quando alguém nega a si mesmo, quando a gente julga o pecado em si mesmo, a gente sai do centro. Ah, o Senhor é o centro. João deixa acontecer primeiro Pedro, menciona primeiro André, menciona outros, isso é maturidade, saber ficar de lado, ficar como segundo ou terceiro, ou último. Observe, um de seus discípulos ao qual Jesus amava, claro, ele ama todos os discípulos, mas o que importava a João era que o Senhor o amava, mas ainda, ele podia dizer. Eu João, como dizia Paulo. Eu Paulo, olhem com que grandes letras vos escrevo, mas João era outra classe de pedra preciosa que tinha outra beleza, saía do centro, não aparecia, não estava centrado em si mesmo, se apartava para o lado dando preferência aos demais. João fala na terceira pessoa ao referir-se a si mesmo. Vejamos também no capítulo 18:15. E seguiam ao Jesus Simão Pedro e outro discípulo, ele podia dizer o nome como disse o do Pedro, como disse o do André. Por que não diz a não ser o outro? Porque era ele, vem. E este discípulo era conhecido do Supremo Sacerdote, e entrou com o Jesus ao pátio do Supremo Sacerdote. Ele foi o que introduziu ao Pedro ao pátio, menciona ao Pedro como se o principal fora Pedro, e o outro é só outro discípulo, não diz o nome. Passemos aos 19:35, todo o tempo João é assim, diz. E o que o viu dá testemunho, não diz. Eu o vi, embora em outra parte diz. Vimos, aí está o plural, mas agora que é o que escreve isto diz. E o que o viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz verdade, para que vós também criam. Irmãos, por isso eu lhes digo que não sou digno de falar nem sequer do João. Menos do Senhor, um irmão que sabia sair-se de ser o centro, isso me fala muito, isso me ensina. Esse Cristo formado em João. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo da Calcedônia, no próximo vídeo.
Graça e paz, irmãos e irmãs.